Bom dia, boa tarde, boa noite para você do Vai Cair na Prova. Eu sou o professor Augusto Mozart, se você não me conhece ainda. E nesta aula de hoje, a gente vai estar resolvendo os exercícios da apostila de História do Brasil, que é a apostila de História B. Então, na última aula que a gente teve, que está aí no YouTube também, eu falei do conteúdo da aula 01 da apostila, e hoje a gente vai estar resolvendo aí junto com vocês os exercícios. Para isso, não tem muito segredo. Eu vou ler o exercício, a gente vai ler as respostas juntos, e aí eu explico por que a resposta está certa ou está errada, sem grandes problemas. A única necessidade que realmente você tem que ter é a apostila de História do Brasil, lá do curso. E aí tá tudo certo. Tendo a apostila em mãos, não tem muito erro. Então, abra sua apostila lá no exercício 1 da aula 1. Mais simples que isso, é quase impossível, né, pessoas? Mas vamos lá. Lendo aqui o exercício 1 da aula 1, então, junto com vocês. Tem um textinho lá, primeiro exercício da FUVEST, lá de São Paulo. No processo de emancipação mercantil europeu nos séculos XV e XVI, Portugal teve importante papel, chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Todavia, em meio da aparente prosperidade, a nação empobrecia. Podiam os empreendimentos da coroa ser de vantagem para alguns particulares. Textos de história, pessoas, e das ciências humanas como um todo, é sempre importante você ler a fonte que está logo ali embaixo do texto. Você vê que é um texto que não é do período do século XVI e XVII, 15, 16, nem 17, é um texto atual, do Azevedo, Épocas de Portugal Econômico, ou seja, é um livro atual falando de Portugal passado. Né? Então é a visão do autor. A pergunta em si. Ao analisarmos o processo de expansão mercantil de Portugal, concluímos que, aí a letra A te diz, a falta de unidade política e territorial em Portugal determinava a fragilidade econômica interna. Não. Se você esteve aqui na última aula, na aula de conteúdo, você vê que a unidade política de Portugal e territorial foi um dos fatores que possibilitou Portugal fazer as grandes navegações, e não o contrário. Outros países, como a França, como a Inglaterra, ainda não estavam formadas enquanto países, porque estavam vendo conflitos internos e externos, como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo. A Alemanha e a Itália não existiam enquanto países unificados, eram vários outros pequenos reinados, bispados, principados e por aí vai. Enquanto Portugal já estava formado e consolidado territorialmente e politicamente também. Então a letra A não é nesse caso. A letra B fala: a expansão do império acarretava crescentes despesas para o Estado, queda de produtividade agrícola, diminuição da mão de obra, falta de investimentos industriais afetando a economia nacional. Isso parece bem estranho, mas é a resposta correta. Por quê? Volta lá no texto, lá no textinho enunciado. Ó. Portugal teve importante papel, chegando a exercer durante algum tempo a supremacia comercial na Europa. Correto? O texto enunciado. Todavia, em meio da aparente prosperidade, a nação empobrecia. Por que fala-se isso? Porque Portugal tinha alguns grupos que estavam enriquecendo com a colonização, isso desde o século XVI até o século XVIII, mas, no geral, Portugal nunca criou para si um sistema de aplicação dessas riquezas que estavam saindo do Brasil na sua própria economia. Isso vai ficar mais claro ao longo de todas as próximas aulas que a gente vai ter. Ou seja, a colonização ela é importante para Portugal, ela enriqueceu Portugal em certos aspectos, mas ela não deixou um legado rico para Portugal. Isso que é o enunciado, o texto do enunciado nos diz, né? Então a gente sabe que a B está correta muito mais pelo texto do enunciado que por qualquer outra coisa. Por isso que é importante ler o texto. Então a letra B é a que deve ser marcada. Letra C fala que a luta para expulsar os muçulmanos do reino português, que durou até o final do século XV, empobreceu a economia nacional, ficou carente de capitais. Isso não é bem uma verdade. A letra D. A liberdade comercial praticada pelo Estado português no século XV levou ao escoamento dos lucros para a Espanha. Espanha, não. Liberdade comercial, Espanha, não tem nada disso nesse período. Você nunca leu nada do tipo, enfim, não está certo. A letra E.
O empreendimento marítimo português revelou-se tímido, permanecendo Veneza como principal centro distribuidor de produtos asiáticos durante todo o século XVI. Isso não é uma verdade. Veneza perde o seu poder econômico, Portugal ganha, depois a Espanha ganha, e as cidades da Itália ficam bem empobrecidas nesse momento. Então, letra B. Professora, eu vi o gabarito aqui da apostila e o gabarito fala outra coisa. O gabarito tem que ser corrigido nesse caso, teve algum erro de digitação. Enfim, a resposta certa é a letra B de bola. Número 2 da SES Gran Rio. Acerca da expansão marítima comercial implementada pelo Reino Português, podemos afirmar que, letra A conquista de Ceuta marcou o início da expansão ao possibilitar a acumulação de riquezas para a manutenção do empreendimento. Sim, letra A. A letra B, a conquista da Bahia de Araguim permitiu Portugal montar uma feitoria e manter o controle sobre a importantíssima rota comercial intra-africana. Aqui está o erro. Intra-africana é por dentro do continente africano. Aí não é uma verdade, não é uma verdade. Portugal teve rotas comerciais dentro da África por terra, mas não uma que atravessasse a África em busca de especiarias. Aí não faz sentido, né? Letra C. A instalação da feitoria de São Paulo de Luanda possibilitou a montagem de grande rede de abastecimento de escravos para o mercado europeu, não porque a Europa não teve uma grande necessidade de escravos africanos, né? Isso ia para as colônias, principalmente, não para a Europa. Letra D. O domínio português de Piro e Sidon e o consequente monopólio de especiarias do Oriente Próximo tornaram desinteressante a conquista da Índia? Não. A Índia sempre foi o foco. Letra E. A expansão da lavoura açucareira escravista na Ilha da Madeira, após 1510, aumentou o preço dos escravos tanto nos portos africanos quanto nas praças brasileiras. Aqui o problema é de data, pessoal. Em 1510, como a gente vai ver na aula 2, o Brasil não estava levando escravos africanos para cá, né? Não estava pegando na África e trazendo para cá. A escravidão africana no Brasil só se intensifica após os governos gerais, ou seja, já é pós 1540. No início desse período da nossa história quase não tinha, e em 1510 literalmente não tinha escravos africanos no Brasil, até porque não tinha colonização portuguesa no Brasil ainda. O Brasil estava descoberto em 1510, mas não tinham colônias aqui, não tinham vilas, não tinham cidades portuguesas ainda. Então, por causa da data, a letra E fica errada. A número 3 da Unesp diz lá: a conquista de Ceuta foi o primeiro passo na execução de um vasto plano, há um tempo religioso, político e econômico. A posição de Ceuta facilitava a repressão da pirataria mourisca nos mares vizinhos, e sua posse seguida de outras áreas marroquinas permitia aos portugueses desafiar os ataques muçulmanos à cristandade da Península Ibérica. Texto de João Lúcio de Azevedo, Época de Portugal Econômico. Você já conhece esse autor. De acordo com o texto, é correto interpretar que, letra A expansão marítima portuguesa teve como objetivo expulsar os muçulmanos da Península Ibérica? Não, né? Quando a expansão marítima se inicia, os muçulmanos já não estão mais na Península Ibérica, não em Portugal, pelo menos. Já estão no norte da África, Portugal já está consolidado. B. A influência do poder econômico marroquino foi decisiva para o desenvolvimento das navegações portuguesas? Não. Está falando que os mouros marroquinos teriam financiado Portugal, isso não é uma verdade. C. Os domínios dos portugueses sobre Ceuta era parte de um vasto plano para expulsar os muçulmanos do comércio africano e indiano? Não, na verdade era um ponto de passagem, né? Até porque não tinha como evitar o comércio dos muçulmanos com os indianos pelo Mar Índico, né? Isso, Oceano Índico, não tinha como evitar. Letra D. A expansão marítima ibérica visava cristianizar o mundo muçulmano para dominar as rotas comerciais africanas? Também não. Afinal, você não vai conseguir com as navegações cristianizar todos os muçulmanos, isso não faz o menor sentido. E a letra E, o domínio de territórios ao norte da África foi uma etapa fundamental para a expansão comercial e religiosa de Portugal. Aí sim, é um ponto de passagem, você precisa daquele território para poder continuar a sua rota. Então, a letra E, a correta neste caso. Vamos agora para aquilo que a sua apostila chama de exercícios complementares. A número 4 é da Unirio. Ao longo dos séculos XV e XVI, desenvolveram-se na Europa as grandes navegações, que lançaram algumas nações à descoberta de novas terras e continentes. A expansão ultramarina acarretou ou a
Letra A, de Augusto. Eu. O fortalecimento do comércio mediterrâneo e das rotas terrestres para o Oriente. Não porque está falando que a expansão ultramarina aumentou o comércio no Mediterrâneo. Não, vai aumentar o comércio no Oceano Atlântico, não no Mar Mediterrâneo. É uma questão de localização geográfica, olha lá no mapa mundi. Não é a letra A de Augusto. B de Beelzebub. Fim dos monopólios reais na exploração de diversas atividades econômicas, tais como o sal e o diamante. Não. Isso aí não ocorre, continua sendo um monopólio real o diamante, né? Quando a gente fala de mineração, a gente vai ver que lá no século XVIII o diamante vai continuar sendo um monopólio real em Portugal. Letra C. Declínio das monarquias nacionais apoiadas por segmentos citadinos burgueses. Isso também não é verdade. Portugal consolida a sua monarquia com as grandes navegações e não o contrário. Então a C de capeta. Só coisa boa, né? Augusto, Beelzebub, capeta. D de diabo. Vamos ver a letra D agora. Superação dos entraves medievais com o desenvolvimento da economia mercantil. Aí sim, está correta. Letra D de diabo, então é a correta. E E de espírito maligno. Consolidação política e econômica da nobreza provincial ligada aos senhores e à prosperidade fundiária. Letra E de espírito maligno também não está correta. Está errada. Vamos para 5 da FUVEST. Estamos chegando no fim. Estamos acabando. O período de 1450 a 1550, de transição da medievalidade para a modernidade, conheceu, dentre outras características, letra A de anjo, decadência econômica e racionalização da vida religiosa. A segunda parte de racionalização da vida religiosa até pode ser, mas a primeira, no caso dos países da Europa, não. Você vai ter um crescimento econômico, não que isso vai para todas as pessoas, mas para alguns grupos o crescimento econômico vai ser muito forte, né? Então não tem decadência econômica. Letra B é de bondade. Revalorização do aristotelismo e consolidação do Estado absolutista. Olha, em partes, isso aqui até tem fundamentos. Só que essa revalorização como eu posso explicar? Do aristotelismo, ela fica muito marcada antes de 1450, né? Então tem um período ali de questão de datas que atrapalha um pouco isso. Mas, de fato, nesse período de 1450 a 1550, você tem uma revalorização, então, desse modelo. E a consolidação do Estado absolutista também. Então, sim, nesse período você pode afirmar que você tem um crescimento desse aristotelismo e do Estado absolutismo. Professor, eu não sei o que é aristotelismo. Bem lembrado, aluno. Aristotelismo vem de Aristóteles, pensador lá da filosofia, pensador da antiguidade, né? E ele tinha desaparecido seus textos da Europa com a Idade Média, estudo você vê em filosofia, vai vir em história geral também. E no final da Idade Média ele volta a ser descoberto a partir de textos de Aristóteles que estavam com os árabes muçulmanos. E aí a Europa redescobre esse cara. Então é por isso que nesse período de contato entre muçulmanos e cristãos você vai ter essa revalorização do aristotelismo. Então a letra B de bondade está correta. Letra C, forte efervescência religiosa e intensa expansão comercial. Aqui, galera, o erro está na forte efervescência religiosa. O período em questão, vocês vão estudar na aula de História Geral também, além das grandes navegações, tem o surgimento do luteranismo, do calvinismo, do anglicanismo, que são religiões que contestam a Igreja Católica, e sem falar que com o renascimento das artes, você tem, e da ciência em geral, você tem um período de expansão do conhecimento científico e não da fé católica em si. Então, essa aqui também temos um problema lá de gabarito. A letra B é a correta, certo? A letra C está errada. C de céu.
Letra D de Deus, avanço do liberalismo burguês e recuo do feudalismo. Olha, você até vai ter um recuo do feudalismo com o do comércio, mas liberalismo é um conceito que ainda não existia. A gente vai ter mercantilismo. Liberalismo é um conceito do Adam Smith que só vai aparecer no mundo lá no período do Iluminismo, que é século XVIII. Então, nesse período ainda não tem liberalismo. Letra E, hegemonia de Espírito Santo. Hegemonia europeia francesa, já está errado. E despontar da arte gótica, tudo errado. Letra E, arte gótica na Idade Média, não na moderna, que está falando de história moderna. E hegemonia europeia francesa também está errado. Então, perceba que tem problemas no gabarito da apostila nessa aula 1. Vamos corrigir para as apostilas futuras, mas a ordem das questões está dada aqui no vídeo, são as que eu mencionei para a vossa excelência. A número 6 é a única discursiva aqui da nossa sequência de exercícios, né? Procure caracterizar a política econômica mercantilista na fase da expansão comercial marítima europeia. Então, o que é a política econômica mercantilista? É o Estado, em parceria com a burguesia, buscando fazer o comércio ultramarino. Então, nessa fase, pessoas, o governo ele investe junto com a burguesia nessa expansão do comércio, certo? Então, o que a gente tem que escrever nessa resposta? A gente pode escrever algo mais ou menos assim, ó. Impulsionada pelo metalismo, que é a busca pelos metais preciosos, as monarquias europeias buscam... Não, ficou ruim a frase. Vamos retomar. Impulsionada pelo metalismo, as monarquias europeias usam de seus artifícios econômicos em parceria com a burguesia para a expansão comercial via Oceano Atlântico e Índico, em busca de especiarias na Índia. Ponto. O lucro das especiarias e dos possíveis metais preciosos seria repartido entre os investidores burgueses e os governos nacionais, enriquecendo a ambos. Ponto. Agora sim temos uma frase que ficou razoavelmente bonitinha. Certo, minhas pessoas maravilhosas? Então é por aí. Próximas semanas, talvez tenha outro professor aqui resolvendo os exercícios com vocês. Eu continuo com as aulas de História do Brasil de conteúdo e talvez aqui também, depende, né, se outros professores quiserem participar ou não. Mas, por enquanto, é isso. Fica aí a minha satisfação inenarrável. Qualquer dúvida, nos procure. Tem assistência de sábados, tem contato com seus coordenadores de sede via WhatsApp. Eu coordeno a sede do centro, então quem quiser me procurar no privado pode também. Também tenho os outros professores de outras sedes, enfim. O acesso a eles via meios digitais é bem fácil, ainda mais nesses tempos de pandemia. Fiquem bem, como eu falei, satisfação inenarrável e até o nosso glorioso próximo vídeo. Tamo junto, tamo junto.